Estamos de volta com Política Cruzada. Nós estamos falando hoje sobre as políticas públicas voltadas para as rodovias federais de Minas Gerais, em específico aqui da nossa região. Durante a semana que passou, o superintendente do DENIT aqui em Minas fez uma visita a Uberlândia e nós estamos recebendo ele aqui nos nossos estúdios. Resolveu estender aí para a semana e ficar conosco para o bate-papo do Política Cruzada de hoje. Fabiano, no bloco passado nós falávamos sobre as obras lá do perímetro urbano. O senhor adiantou que fez uma audiência com o Ministério Público para tratar da questão do prazo, principalmente, algumas questões que não estavam muito claras, que precisavam de uma definição melhor para dar um amparo que o DENIT precisa para fazer essa obra. Quais são essas definições? O que está faltando? São duas questões básicas. Primeiramente, o que diz respeito ao prazo, onde o prazo estabelecido pela Justiça de até 90 dias, com toda boa vontade, com todo esforço, ainda assim é impraticável. Foi impraticável, porque esse prazo, no fato, expirou. E o segundo aspecto é que no que diz respeito ao objeto da decisão. A decisão, embora muito clara e muito acertada, na minha visão, ela determina que sejam construídas as obras de arte, que são os viadutos, as passagens inferiores, passarelas. Todavia, de nada adianta se o DENIT construir essas passagens inferiores, viadutos, e não construir os acessos ao mesmo. A gente ia construir aquela obra de arte, aquelas obras de concreto, e não teríamos acesso, não teríamos utilidade a elas. Então é isso que a gente está discutindo, esteve discutindo aqui com o Ministério Público, pedindo auxílio no que diz respeito à compreensão do Ministério Público, da própria Justiça Federal, mostrar que o DENIT está empenhado, está trabalhando de uma forma séria e responsável para atender não só a decisão judicial, mas mais importante que isso, para atender o interesse público, que é entregar aquelas obras para a sociedade. E qual foi a resposta que o senhor obteve do Ministério Público? Ele se mostrou favorável a ajudar nesse entendimento com a Justiça? Sim, o Ministério Público tem sido muito compreensivo e tem sido parceiro do DENIT em todas as outras demandas aqui na região e não tem sido diferente nessa. Solicitou a apresentação de alguns documentos que a gente já protocolizou, já entregou, e a gente espera que até na próxima semana a gente tenha uma definição concreta do que será feito e quando será feito. 90 dias o senhor disse que é um prazo que não dava para executar a obra, não tem jeito. Qual seria um prazo, assim, vamos dizer que razoável, para se fazer essa obra? O escopo original dos projetos, que já foi licitado e que o DENIT não teve sucesso, era de fazer essas obras em 540 dias, certo? Mas dentro da decisão judicial, dentro da iminência, da urgência, da emergência, por assim dizer, e é a metodologia que o DENIT tem adotado nesse processo, que é uma contratação emergencial, a gente compactou esse cronograma para 180 dias, que é o prazo que a gente entende que é minimamente necessário para executar essas obras. E é também o prazo máximo, segundo a legislação, que a legislação preconiza, que em caso de contratação emergencial ela não pode ultrapassar esses 180 dias. Então nós estamos trabalhando com 180 dias, que são 6 meses consecutivos. Essa decisão judicial, por si só, ela já não daria esse, vamos dizer, esse amparo legal que o DENIT necessitaria para fazer essas obras de forma emergencial, ou seja, para a contratação de uma empresa sem fazer aquele processo burocrático de licitação, de abre licitação, publica, espera. Só nesse processo aí a gente imagina que vai cerca de 4 meses. E se houver contestação, se arrasta por mais 4 e fecha um ano e não resolve. Mas, se fosse emergencial, a decisão judicial não dá esse escopo que o DENIT precisa, esse amparo para fazer essa contratação emergencial? É justamente sobre isso que eu estive conversando aqui com o Ministério Público. A decisão judicial por si só ela é inquestionável. Decidiu-se, cumpra-se. Mas nós temos algumas amarras burocráticas impostas pela legislação brasileira. E dentre elas existe, no caso do órgão, do DENIT, as competências, a divisão de competências entre as competências da Superintendência Minas e as competências das diretorias em Brasília. Essa obra, por natureza e pelo vulto da obra, nós estamos falando de uma obra que deve custar em torno de 30 milhões, a Superintendência de Minas não tem delegação de competência automática. Nós temos delegação de competência para tocar aquelas obras de manutenção de menor vulto até em torno de 10 milhões de reais. Então essa obra estava até pouco tempo, até que houvesse a decisão judicial, a cargo da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária em Brasília, e que, após a decisão judicial, transferiu essa delegação de competência para a superintendência por se tratar de um projeto emergencial, porque as obras emergenciais são responsabilidade da superintendência. Só que todo esse deslocamento de projeto, de processos e de competência, por assim dizer, ele gera um emaranhado de papéis e de responsabilidades. Então, quando trouxe para essa superintendência
E para a nossa equipe, esse trabalho, a gente precisa atualizar esses orçamentos, precisa atualizar projetos, precisa viabilizar empresas que tenham capacidade operacional para tocar essas obras. Precisamos de assegurar recurso orçamentário que não estava previsto, uma vez que a obra não estava no planejamento de ser executada esse ano, em função da ausência de dotação orçamentária. Então, tudo isso gera uma movimentação muito grande de pessoas e papéis. E isso é que nos trouxe algum transtorno. Embora a decisão judicial não se discute, nós estamos trabalhando para cumpri-la, tal qual foi proferida, nós então estamos enfrentando essa dificuldade. E é por isso que nós decidimos procurar, ao longo da semana passada, o Ministério Público e solicitar não só apoio, compreensão, mas também uma certa orientação no que diz respeito a isso. No caso do recurso que o senhor acabou de citar, 30 milhões de reais, o DENIT em Brasília já viabilizou esse dinheiro ou ainda está discutindo com o governo, com o Ministério dos Transportes, uma reserva desse recurso para depois repassar à superintendência aqui? As questões emergenciais, como que funciona? Exemplificando apenas, se me permite. Sim, claro. Se a gente teve um fenômeno da natureza de qualquer ordem, que rompeu a rodovia, interrompeu o tráfego, caiu uma ponte, alguma coisa do tipo, o DENIT interage emergencialmente, imediatamente, e aloca para os recursos para essa obra daquela rubrica orçamentária destinada à manutenção rodoviária. Então, cada estado do país, cada superintendência tem uma rubrica específica para cuidar da sua manutenção. Essa rubrica e esses recursos são geridos pelo superintendente. Entendi. Então, nesses casos onde há contratação emergencial, a gente tira desse recurso, aloca na obra e depois é uma forma de remanejamento orçamentário, o Ministério repõe isso para que seja dada o devido reparo e restabelecer as condições de manutenção dos outros contratos que perderam com esse dinheiro. Então, só para ver se eu entendi corretamente, o recurso o senhor já tem ele num montante específico que é de manutenções. Correto. Está lá. Só que também para o senhor fazer retirar daqui e trazer para essa obra... Eu deixo de fazer uma série de outras coisas. Mas para isso também o senhor precisa desse amparo que o senhor está buscando. Para depois não dar um procedimento e o senhor ter que responder por um ato que pode ser considerado ilegal, mas que tem uma justificativa e não tinha um amparo para o senhor fazer. Era isso. Correto. Né? Então, o recurso está lá, é possível fazer, só que tem que esperar essa burocracia toda e depois o próprio governo federal, o próprio Ministério dos Transportes repõe isso para o senhor. Repõe isso para a superintendência. Os recursos destinados a obras emergenciais são descentralizados depois de uma rubrica nacional para a rubrica estadual, repondo assim o recurso que foi gastado imediatamente no momento da emergência para dar viabilidade, dar trafegabilidade naquela localidade. O senhor acredita que em quanto tempo o senhor deve ter aí essa resposta concreta mesmo? O Ministério Público vai trabalhar em cima disso, vai analisar toda essa documentação que o senhor deixou disponível para ele, mas é possível que até o fim do ano seja iniciada essa obra? O período chuvoso pode dar uma atrapalhada, é melhor esperar passar? Como é que pode ser isso? O período chuvoso é sempre um período muito crítico para trabalhar com obra de infraestrutura, sobretudo com a rodovia, né? Mas o cronograma que a gente fez para esses 180 dias, a gente já conta com essa deficiência, por assim dizer, de dias úteis, né? Mas eu estou trabalhando aqui na superintendência para que ainda no mês de outubro a gente tenha uma decisão com relação à contratação dessas obras. Ótimo, muito bom. Lá em Monte Alegre precisava fazer o município precisava fazer algumas desapropriações para que fosse feita aí essas alças, né, esses acessos. Eu me lembro que num dado momento, no governo passado, teve uma certa dificuldade, algumas casas que estavam à margem ali para poder fazer os acessos estavam atrapalhando. Isso tudo já foi resolvido ou o município ainda precisa fazer? Ainda existem alguns casos, poucos casos que estão judicializados, mas eu entendo que como é um caso de decisão judicial para a execução das obras, a gente também não vai enfrentar dificuldade com a própria justiça para dar emissão imposta para a gente fazer as obras. E depois discute se for alguma questão de valor, algum mérito, algum juízo de valor, isso fica discutido no âmbito do juízo federal depois. Entendi. Ainda voltando nessa questão de desapropriação, voltando na obra aqui de Uberlândia, do trevo do bairro Oswaldo ali, também tem desapropriações para fazer ali, para essa obra aqui do trevo Oswaldo aqui de Uberlândia, né? O município também está encaminhando isso? Sim. Nessa obra específica da travessia urbana, compete à Prefeitura Municipal cuidar das questões de desapropriação. E ainda existem algumas pendências também. O DENIT procurou a administração local há algum tempo atrás para tratar desse assunto. Foram muito receptivos, a prefeitura foi muito receptiva e a gente vem conversando ao longo do tempo e o que ficou acertado com a prefeitura é que tão logo a gente tem os recursos disponibilizados para dar continuidade às obras, eles também farão um esforço na administração municipal
para avançar com essa questão de apropriação. É importante dizer que não é oneroso para a Prefeitura trabalhar com essas questões de apropriação sem ter a certeza do avanço das obras. Então, por isso que a gente está conversando e resolvendo isso juntos. Isso está sendo a par e passo, à medida que o DENIT sente a segurança de avançar com os cronogramas, com os projetos? Sim, a Prefeitura tem sido parceira também nesta obra em si, né, porque a gente está usando as vias marginais. Assim que a gente voltar o tráfego para a via principal, a gente vai recuperar as vias marginais para entregá-las à Prefeitura. Nas questões do viaduto, a gente tem conversado com as secretarias afins, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, para fazer um plano conjunto de trânsito naquele local, porque vai gerar impacto no trânsito local. Então, tudo isso tem sido feito em parceria DENIT e Administração Municipal de Uberlândia. Tá, eu só aproveitei essa questão porque tinha ficado esse ponto sem abordar. Agora, voltando lá para Monte Alegre, uma das questões que se discutia lá muito é que traz risco para quem está fazendo a travessia e tal. Então, e para os veículos que passam naquele túnel que há ligando os dois lados da cidade, que hoje é esse único túnel que permite, a cidade é dividida ao meio, né? Então, num dado momento, o prefeito chegou até a dar uma entrevista falando para a gente que tem um laudo que aponta num possível desmoronamento, aquele túnel ceder e aí isolar os dois lados da cidade, causar um acidente. O senhor teve acesso a esse laudo? Ele existe mesmo? Tivemos, a Prefeitura protocolizou esse laudo no DENIT, solicitando inclusive ação emergencial por conta disso. Nós tivemos em visita lá na região, fomos lá na Prefeitura, conversamos com o prefeito, com o técnico, levamos a equipe técnica do DENIT ao local, eu estive acompanhando também. Houve uma divergência de entendimento entre os técnicos da Prefeitura e do DENIT no que diz respeito à questão de segurança, do risco iminente de desmoronamento. Isso não implica dizer que o técnico da Prefeitura está errado ou que o nosso está errado. O que interessa é que a gente realmente precisa fazer as obras e que não adianta fazer obras provisórias, a gente tem que fazer uma obra definitiva naquele local. E a obra definitiva já está projetada e agora definido pela Justiça que tem que ser executada. Então o DENIT esteve lá, assegurou que não há risco de desmoronamento, mas assegurou também que está trabalhando para poder efetivar a execução daquelas obras. Então isso traz uma certa tranquilidade. A gente vai fazer mais um intervalo, é rapidinho, não saia daí. E aí a gente volta já encerrando o programa de hoje com a questão da concessão da 365, que lá em Goiás se torna 364. A gente vai trazer alguns detalhes, até porque está a cargo do Ministério dos Transportes, mas o Fabiano também pode adiantar alguma coisa para a gente sobre isso aqui. Não saia daí.